Olá, meu nome é Vivian Silveira e hoje eu te convido a fazer um devocional aprendendo mais sobre a sabedoria. E o texto está em Provérbios 1 e a gente vai refletir sobre o 5 e o 6, versículos 5 e 6, que diz assim: que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios, parábolas e palavras e os enigmas dos sábios. A primeira coisa que a gente aprende com esse texto é sobre ouvir com atenção e humildade. E isso é um desafio pra gente hoje em dia, porque nós temos muitas vozes, é tudo muito corrido, é tudo muito rápido, a gente sabe muita coisa. E isso atrapalha um pouco o agir de Deus na nossa vida. Cresce em discernimento e vive com clareza diante da complexidade da vida aquele que ouve com atenção e humildade. A sabedoria começa com ouvir. E ouvir a quem? Primeiramente a Deus. Quando a gente para a gente buscar do Senhor antes de agir precipitadamente, a gente evita erros, por exemplo. Então, aquela ideia de você resolver tudo rápido, você ser ágil o tempo todo, às vezes não é um bom negócio. Às vezes a gente erra feio porque a gente quer se precipitar. Diante de situações complexas, diante de desafios, diante de decisões importantes, nós não podemos ser ágeis a ponto de não perguntar ao Senhor o que Ele acha. A gente acha que sabe muito e às vezes isso é o empecilho para Deus falar com a gente. Porque às vezes o Senhor fala conosco em silêncio. No silêncio Ele te encontra. Então antes de você fazer e falar qualquer coisa, busque do Senhor. No seu tempo a sós com Deus, no seu devocional, você busca esvaziar a sua mente, peça ao Senhor para conseguir esvaziar a sua mente, para você conseguir ouvir a voz do Senhor. Fala, Senhor, teu servo ouve. Como a gente vai conseguir? A gente precisa ler a palavra. Ler a palavra sem todas aquelas preconcepções que nós temos, de que já sabemos, que já entendemos. Às vezes o Senhor fala conosco naquela palavra que você já está cansado de ler. Mas se você tirar todo o seu conhecimento e você deixar o Espírito Santo falar com você, Ele vai falar. Quando você busca o Senhor sem pedir nada em troca, só buscar a voz dEle, Ele pode falar com você. Eu tenho certeza que Ele irá falar com você. A sabedoria começa no silêncio. É no seu tempo com o Senhor. Deus, eu preciso saber o que eu faço nesse momento. Essa decisão é muito importante. Eu não posso agir de qualquer maneira. Apesar de nossas emoções e certezas, nós temos que entender que o Senhor sabe o melhor do que a gente e que as coisas que Ele tem pra gente é muito maior do que nós pensamos e imaginamos. Deus, Ele fala simplesmente quando a gente está lendo a sua palavra, como já foi falado aqui. É simples, o Senhor age no simples. É que nós estamos acostumados com coisas muito complexas e mirabolantes, mas o Senhor é simples. Ele fala conosco na simplicidade. Às vezes Ele fala conosco através de uma criança. Através do culto lá, com o pastor pregando. Muitas vezes, uma situação que às vezes a gente acha que tá fugindo do controle, não, mas é o Senhor movendo. Um exemplo simples é quando a gente está com o horário para sair e dá alguma coisa errada e muda o horário e a gente fica
geralmente nervoso porque tinha que sair naquele horário, mas é o Senhor movendo o pauzinho para fazer a vontade dele. Para mostrar para você que ele está te livrando de alguma coisa. É o Senhor falando. Quando você marca um encontro e não dá para ir, é o Senhor te livrando. Mas para isso, antes precisa da sua dependência. Para isso, você precisa antes entregar ao Senhor todas as coisas da sua vida. É você confiar que Ele vai fazer. É no silêncio, é lá no secreto. E o texto fala que o sábio, ele continua aprendendo. Irmãos, a gente tem que ter uma coisa chamada humildade. Quantas e quantas vezes a gente acha que sabe uma coisa, às vezes a gente sabe mesmo, mas aí a gente sabe tanto que a gente tampa os nossos ouvidos para ouvir outras opiniões. A gente não tenta aprender novo porque a gente já sabe. Mas o Senhor diz que o sábio continua aprendendo. Quem acha que sabe o suficiente acaba se fechando, porque o mundo hoje ele está muito veloz. O que eu sei hoje, amanhã já é diferente, já é renovado, já tem novidade. Então eu não posso me fechar para a novidade, para o novo, para o que está acontecendo. Todo dia é dia de aprendizado. Todo dia é dia de você estar aberto a novos conhecimentos, ao que seu irmão fala, as tendências, as coisas estão se renovando a cada dia. Então você não pode achar que você sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E o Senhor fala nos detalhes. E o texto fala que quem não busca o discernimento acaba se precipitando também. Quando ele fala assim, que o sábio ouça e cresça em prudência. Prudência significa que você precisa ter discernimento para não se precipitar. E isso é uma chave muito importante, porque quantas e quantas vezes a gente, no impulso, na emoção, a gente acaba agindo sem pensar. É o que nós falamos lá no início. Se a gente precisa de informações, informações que vão mudar toda a trajetória da nossa vida, pode ser, pode ser um emprego novo, pode ser uma empreitada nova, pode ser mudança de casa, de cidade, coisas simples às vezes. Nós temos que aprender a não agir na hora. A gente precisa buscar o Senhor primeiro. Às vezes é importante agir na hora, porque naquele momento ali são segundos. Mas busca no Senhor, busca o Senhor em segundos. Quem não busca discernimento acaba se precipitando. Nós precisamos, antes de agir, orar. Essa palavra é simples, mas ela muda demais a nossa vida. Se a gente age no impulso, a gente comete erros que às vezes são irreversíveis. Mas se antes nós buscarmos o Senhor, nós esperarmos ouvir a voz do Senhor, nós conseguimos escolher melhor. Nós erramos menos. Porque o Senhor, Ele está disponível. Ele está disponível, Ele continua falando, Ele continua agindo, Ele continua fazendo milagres. Mas nós precisamos chamar Ele para perto. Ele já está assim, aguardando o nosso sim, o nosso chamar. Mas Ele é cavalheiro. Ele só vai dar a opinião dele, né? Se nós convidarmos. Ele tá ali te observando o tempo todo, doido pra você perguntar. Porque ele não quer que você se frustre. Ele não quer que você cometa erros. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então que a partir de hoje você tenha humildade para você entender que você não sabe de todas as coisas, que o Senhor que criou os céus e a terra pode te dar a melhor opção.
que você entenda que em meio a todos esses barulhos, você precisa silenciar, você precisa estar no seu quarto, em silêncio, buscando o Senhor, para que Ele te dê discernimento. É importante nós pedirmos aquilo que a gente precisa, e na palavra de Deus Ele fala que a gente muitas vezes não tem porque a gente não pede, ok, mas às vezes a gente precisa também não pedir e só escutar. Existe tempo para todas as coisas e a gente precisa esperar ouvir do Senhor antes de agir. Amém? Então eu gostaria de orar, entregar esse dia ao Senhor e agradecer por você estar aqui, te pedir para você se inscrever no canal, porque esse canal é direcionado à palavra do Senhor e creio que nós cresceremos juntos, ok? Então vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse vídeo. Eu te entrego essas pessoas que estão te ouvindo nesse momento, te entregando. Pai, a tua palavra fala que nós precisamos primeiro buscar o Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, que a partir desse momento a gente possa buscar discernimento, conhecimento da tua palavra, que o Senhor possa silenciar nossos corações, nossas emoções, para a gente só poder ouvir a tua palavra antes de agir. Nos dê sabedoria, Senhor, nos enche de sabedoria, Paizinho. Fala conosco, Pai, teu servo ouve. Eu te agradeço por tudo, agradeço pelas essas vidas que estão aqui comigo. Eu te entrego a vida deles, a casa deles e tudo que é deles, Pai. E que eles possam estar próximos de Ti mais e mais. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigada por se inscrever. Se você puder me dar um joinha, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e aí mostra para mais pessoas e aí edifica vidas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.